Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, o braço de comunicação da União Planetária, mais um painel do programa do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos. Uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Vamos, no painel de hoje, discutir um tema muito importante e atual, que é a Covid-19, um ano de pandemia e para onde vamos. Há um ano, a Organização Mundial de Saúde declarou a Covid-19 como pandemia. O coronavírus se espalhou por todo o planeta, provocando uma grande crise planetária e econômica. Cientistas de todo o mundo se empenharam em desenvolver vacinas que hoje já são disponibilizadas graças ao desenvolvimento em tempo recorde dessas vacinas. No Brasil, vivemos um momento delicado, com grande disseminação do vírus, novas variantes, um grande número de mortos e um colapso da assistência médica e um ritmo muito lento na vacinação. Para discutir esses pontos e analisar os cenários futuros, convidamos 3 especialistas: os professores Luiz Fernando Aranha Camargo, Luiz Vicente Riso e Roberto José Bittencourt. Cada um terá 10 minutos para suas considerações e 5 minutos para as suas considerações finais. O primeiro será o professor Luiz Fernando Aranha Camargo, que é médico pela Universidade Federal de São Paulo, mestre em infectologia por essa mesma universidade e doutor em doenças infecciosas e parasitárias pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde, do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein e professor da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Professor Luiz Fernando, tem a palavra, então. Professor Isaac Reutemann, é um prazer estar aqui, um prazer especial estar participando com o senhor, é uma honra muito grande que o senhor me convide para participar de um evento desse. Quero saudar o professor Roberto, o professor Riso, meu amigo, e a todos vocês que estão assistindo. Eu vou nos meus 10 minutos, professor, como temos muitos temas a abordar, eu vou dar prioridade aqui a alguns aspectos epidemiológicos e alguns aspectos terapêuticos. Começando pela epidemiologia, nós temos o azar, não é por outro motivo que isso é uma pandemia de proporções muito grandes, que essa é uma doença de transmissão respiratória. Tá? E o SARS-CoV-2 é um vírus, ele é um vírus, a partícula é uma partícula relativamente pesada, ela não é uma partícula de transmissão ambiental, embora em algumas situações a aerosolização possa acontecer, mas a maioria das vezes a transmissão é interpessoal por proximidade, e isso já nos dá a dica de alguma coisa que vai acontecer no futuro, e que, na verdade, o nosso futuro aqui já está acontecendo em outros lugares. O nosso futuro já está acontecendo em países que levaram a sério o controle dessa pandemia, como, por exemplo, a Nova Zelândia, Taiwan, de certa maneira a China continental também, que é
no momento em que se atingir o controle dessa doença, conviveremos ainda durante algum tempo com surtos esporádicos e localizados da doença, que serão contidos e não se transformarão em grandes eventos de acordo com a competência e a compreensão do mecanismo de transmissão desta virose. E aí reside um problema particular para nós brasileiros, em especial, e para o mundo de uma certa maneira. Nós sempre, em doenças infecciosas, quando a gente não tem estudos, quando nós não dispomos de estudos para embasar a nossa prática, e nós sempre embasamos a nossa prática baseada em conhecimento, de preferência estudos controlados de intervenção, quando a gente não tem nada, a gente intervém baseado em fisiopatologia, quando se trata de doenças, e em mecanismos conhecidos de transmissão, quando se trata de doenças transmissíveis. E assim a intervenção depende, obviamente, deste agente infeccioso. No caso da Covid-19, não preciso dizer que isso é, basicamente, não mudou até agora, utilização de máscara e utilização de distanciamento social, com todas as variantes que isso inclui, tipo de máscara, tipo de isolamento, intensidade do isolamento e tudo mais. É interessante, e esse é um problema que eu quero ressaltar, que, obviamente, no começo da pandemia, pelo menos na maioria dos lugares do mundo, começou a utilizar mecanismos de proteção baseados no conhecimento da forma de transmissão do vírus, que é basicamente isso, isolamento e máscara. Tá? E o interessante, do ponto de vista científico, é que se cobrou muito a viabilidade científica, o embasamento científico para isso, como se isso fosse necessário, né? Como se eu precisasse provar, né, que o paraquedas segura a queda quando você pula de um avião. Mas, infelizmente, a ciência foi confrontada, principalmente para esses secundários em não realizar isolamento e não utilizar máscara, que nós procurássemos evidências para que isso fosse uma política nacional, fosse uma política mundial. Isso não foi negado só aqui no Brasil, em outros países no mundo, inclusive nos Estados Unidos. E o interessante é que nós, depois de um ano de pandemia, que nós conseguimos de máscara, nós tivemos que recorrer a estudos que nós não consideramos estudos gold standard na medicina. Nós estamos usando, por exemplo, estudos comparativos, vamos dizer, quase experimentais, por exemplo. O primeiro que nos embasou, interessante foi isso, foi a experiência escandinava, onde há populações semelhantes, de características de organização política e até de características étnicas semelhantes, que conseguiram mostrar, por exemplo, a Suécia, que adotou uma política muito mais liberal do ponto de vista da utilização da máscara, teve um desfecho em termos de morte, em casos e internações ajustadas pela população, muito maior que seus vizinhos, Dinamarca, Finlândia e Noruega. Então, com muita dificuldade, com o passar do tempo, nós conseguimos utilizar de metodologia não 100% adequada, mas aquela que dispunhamos para mostrar que esse ainda é o que a gente dispõe, funciona, como nós estamos vendo agora o que está acontecendo novamente na segunda fase da Europa. Qual é o problema disso? Depender de medidas de distanciamento social e medidas de utilização da máscara esbarram em dois problemas. O primeiro, o cansaço da população, que é compreensível, mas não é aceitável. Tá? É compreensível que as pessoas cansem, que as pessoas queiram sair, que as pessoas não gostem de usar máscara, que as pessoas queiram encontrar seus familiares, não aceitável quando o trade-off significa morte. Tá? E o nosso segundo risco são aquelas pessoas que continuam, são os formadores de opinião que continuam achando que a utilização de máscara não tem embasamento científico ou isso tem um impacto muito negativo para a nossa economia. O que significa isso? Para nós, em especial no Brasil, infelizmente, a perspectiva de um controle muito mais tardio da pandemia do que em nações que realizam e que assumiram, onde mandatários e formadores de opinião assumiram essa postura como uma postura de Estado, de governo,
e obtiveram bons resultados. Então, essa é uma perspectiva, infelizmente, ruim que eu vejo, mas que vai estar dependendo de todo o nosso esforço diário de martelar essa informação, de martelar essa verdade que hoje se embasa em conhecimento científico, para que a gente tenha um controle dessa pandemia. Na segunda parte da minha apresentação, eu gostaria de falar um pouco sobre terapêutica. Eu diria para vocês que nós avançamos muito, a ciência contribuiu de uma maneira inacreditável com o curso da pandemia, com uma velocidade que nós não tínhamos visto ainda, em termos de diagnóstico, em termos de vacinas, em termos de estratégias de ventilação mecânica, e mesmo estratégias de controle populacional. A única área, infelizmente, que a ciência não conseguiu avançar foi na terapêutica. Nós não temos hoje uma droga definitivamente eficaz para mudar o curso da doença, uma vez ela instalada em seus estágios iniciais. Temos algumas perspectivas com imunoterapia, uma perspectiva muito localizada com plasma de convalescente, estratégias muito interessantes para controle de inflamação, em especial corticoide, anticoagulantes, nos pacientes que já estão críticos. Nós não temos nada, nenhuma droga, temos o Remdesivir, que tem resultados muito discutíveis, que façam a doença modificar o seu curso. Pegar um paciente em estágios iniciais e demonstram uma possibilidade de progredir para uma forma grave, uma doença que possa fazer uma intervenção nesse meio do caminho e transformar um curso grave num curso de evolução mais benigno, e é tudo que nós queremos. Tá? Não dá para dizer que não existem antivirais, existem antivirais que mudam o curso de doença, hepatites, AIDS, influenza, herpes vírus estão aí para mostrar que é possível ter antivirais, mas, infelizmente, existe uma chance dessa falta de antivirais ser algo que permaneça nos próximos meses, e quem sabe até o próximo ano da pandemia, e o motivo é muito simples. O processo de descoberta e implementação de drogas é um processo complexo e lento. Passa primeiro pela identificação de alvos no ciclo de vida do vírus, depois descoberta de compostos e todo um longo processo de desenvolvimento até que ele se transforme numa droga viável após estudos de fase 1, 2 e 3. Infelizmente, há exemplos na história da medicina de drogas que foram descobertas por acaso, que acontece. Tratamento de pneumociste de girovese com sulfamethoxazol foi uma coisa por acaso. Muita coisa aconteceu por acaso, mas isso é exceção na medicina. Nas doenças infecciosas, aquilo que funcionou, aquilo que mudou o curso de doença foi longamente estudado, longamente elaborado para se chegar numa droga eficaz. Infelizmente, acho que vamos passar por esse processo e provavelmente ter uma droga eficaz para as próximas pandemias. Agora, infelizmente, nós vamos ficar dependendo do próprio Remdesivir, por exemplo, foi uma droga descoberta, ela não tem nenhum espaço ainda, né? Existem muitas drogas testadas para Covid, drogas soltas. O próprio Remdesivir foi testado em ebola, que é um vírus completamente diferente. Baloxavir foi para influenza. A própria cloroquina, quando imaginou que ela fosse eficaz, foi testada e não funcionou em influenza. Então, tudo que existe até hoje é uma adaptação para tratamento de Covid. E não é assim que funciona a terapêutica em doenças infecciosas. Então, tenho a impressão que demoraremos um tempo para achar aquilo que é o que é mais importante na cadeia, que é uma droga que modifique o curso da doença, e acho que vamos depender no próximo ano de imunoterapia, que é uma coisa muito importante, monoclonais, tá? Alguma outra estratégia nessa linha que possa modificar o curso da doença, que eu repito, e para encerrar minha fala, professor, que eu entendo ser a maior necessidade no atual momento de desenvolvimento da pandemia. Muito obrigado, professor Luiz Fernando Aranha Camargo. Passo agora a palavra ao professor Luiz Vicente Riso, médico pela Universidade de Brasília e doutor em imunologia e professor do Instituto de Ciência Biomédica da USP
e diretor superintendente do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. Olá, professor Isaac, prazer estar aqui com o senhor, professor Bittencourt, Luiz Fernando, honra muito grande. Em primeiro lugar, porque o senhor teve um papel muito importante na minha formação como médico, né? O professor Bittencourt eu não conheço também, e o Luiz Fernando, que além de ser um grande amigo, é também o médico infectologista dos meus filhos. Vira e mexe, quando os homenzinhos estão com algum problema, eu levo para o Luiz Fernando ver. Essa coisa de prever o futuro é um negócio interessante. Eu me lembro sempre de uma tirinha do Dilbert, né? Que ele tinha uma plaquinha assim, né? Quando me perguntam o que eu acho do futuro, eu respondo que eu acho muita coisa, mas geralmente eu acho errado, né? Então, eu estou meio nessa categoria, assim, né? Inclusive, tem uma época que eu pensei em montar uma firma de conselhos econômicos que ia chamar Não Faça o que eu faço, auxílio econômico. Porque toda vez que eu dou um palpite, dá errado, né? Quando eu penso no que aconteceu, eu acho que o Luiz Fernando trouxe algumas coisas muito interessantes a respeito do desenvolvimento e do incrível esforço científico que foi feito mundialmente, sem precedentes, né? Eu acho que nós não temos, na história da humanidade, um esforço tão concentrado, com tantas pessoas pensando sobre o mesmo problema. E uma quantidade de dinheiro também enorme que foi atirado nessas questões, né? Eu acho que a ciência respondeu muito bem, e isto é uma coisa para a gente olhar para o futuro, né? Eu creio que, se a gente conseguir aprender com esta pandemia, que os caminhos científicos são absolutamente fundamentais para a manutenção da vida humana na Terra, isso já será um grande ganho, né? Talvez seja o maior ganho possível, né? Hoje eu discutia num painel pela manhã que as vacinas, principalmente no Brasil, vão sofrer um pouco com a questão da visão popular das vacinas, né? Porque no imaginário popular você toma a vacina e você está protegido, né? E não é bem assim que funciona, ainda mais num ambiente como o que nós temos, onde o atraso na utilização de vacinas tem possibilitado aí, além de, como o Luiz Fernando falou, uma certa resistência ao uso de máscaras e ao distanciamento social, tem possibilitado taxas de infecções muito altas e, consequentemente, o surgimento de cepas, que cada vez são mais beneficiosas para o vírus. Afinal de contas, é assim que funciona a evolução, né? Charles Darwin já deixou isso bastante claro lá em 1860, e a gente conhece bem como funciona a evolução viral já há algum tempo, né? Então, o entendimento do papel da ciência e quão importante a ciência é para a manutenção da vida já seria um grande ganho para o futuro. O entendimento que é importante que, além dos governos, as iniciativas privadas se envolvam com o financiamento e não só com o dinheiro, mas também com o pensamento, contribuam com o pensamento científico, né? Talvez, se nós não tivéssemos quase que abandonado o estudo do SARS, do original, lá em 2000, e do MERS, nós tivéssemos já um entendimento melhor nessa área de terapia, que o Luiz Fernando levantou como sendo crucial, né? A questão do MERS acabou sendo enterrada pela indisponibilidade de camelos no mundo todo e, consequentemente, a baixa incidência mundial da doença, e o SARS desapareceu por conta própria, né? Então, a hora que nós deixamos de ter mortes, nós deixamos de pesquisar, e isso é muito ruim, né? Porque a gente sabe, e o Luiz Fernando também aludiu a isso, né, que a pesquisa direcionada, ela é muito importante, né? E a pesquisa tem que ser ampla, e este entendimento de que a falta de pesquisa que nos trouxe a este problema que nós temos hoje, talvez seja o maior ganho que a gente possa esperar disso. Um segundo ganho que eu acho que é muito importante, que talvez nós tenhamos, mais uma vez, na nossa área de pesquisa, é que a cooperação é muito melhor, muito mais importante e muito mais produtiva do que a competição, né? A competição ela é muito importante e muito boa entre as empresas para que elas possam oferecer melhores serviços, serviços mais baratos, serviços mais rápidos, ou seja, no âmbito da inovação, ela é muito importante. No âmbito da pesquisa, nós observamos, por exemplo, em vacinas, né, uma coisa nunca antes vista na história da humanidade, né, com o que resultou no que nós temos hoje aí.
Em um ano, nós temos já 8 vacinas aprovadas em diversos países do mundo, 62 em ensaios clínicos no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, e 174 ensaios pré-clínicos, inclusive 7 no Brasil, 2 que provavelmente estarão em ensaios clínicos no segundo semestre. Né? Isto é fruto de uma colaboração mundial, do fato que os seres humanos abraçaram a questão de que ou nós trabalhávamos juntos ou morreríamos juntos. Né? Este entendimento da importância da colaboração e do fato que ela não é prejudicial para ninguém, ele é muito importante. No Brasil, nós vimos a coalizão Covid, né, que o Einstein ajudou a formar e a pilotar, juntar 80 hospitais para estudos clínicos de grandíssima qualidade. Né? Nós trocamos informações que antes da pandemia seriam consideradas sigilosas entre hospitais que antes da pandemia eram considerados competidores. Né? E conseguimos, com colaboração, desenvolver uma série de estudos muito importantes, como também o Luiz Fernando falou, o estudo da hidroxicloroquina, que mostrou que não é eficiente, o estudo da azitromicina, que mostrou que não é eficiente, 2 estudos cujas publicações mais importantes foram feitas por grupos brasileiros em uma atividade competitiva, colaborativa que agrupou 80 hospitais no país todo. Então, essa questão da valorização da ciência, da importância que a ciência tem para não só o conhecimento, mas para a sobrevida do ser humano na Terra, seria um legado espetacular no meio desta catástrofe, como você mesmo definiu. Né? Em qualquer momento onde você perde milhões de seres humanos, milhões de vidas, no Brasil nos aproximamos rapidamente e chegaremos, infelizmente, rapidamente à marca de 300 mil mortos, é uma tragédia. Mas se dentro da tragédia a gente conseguir aprender alguma coisa, seria bom. Né? E o papel da ciência, a importância que a ciência tem para a população geral, para entender que é importante que quando um governante é eleito em qualquer lugar, a sua plataforma de ciência seja levada em consideração, tanto quanto a plataforma econômica, a plataforma social, a plataforma educacional. Então, é importante que a população entenda isso, espero que chegue a isso. E do nosso lado, como cientistas, que tenhamos aprendido o valor da colaboração, né? A colaboração mundial, mas a colaboração também nacional e regional, né, que nos traz fortaleza, né, porque seja o que seja, você esteja na UNB, na Universidade de São Paulo, ou em Harvard, ou em Stanford, em Oxford, não é possível mais dominar, mesmo estando numa universidade, né, todas as necessidades científicas e todas as possibilidades. Então, juntar essas forças foi um evento único, continua sendo, porque, infelizmente, esta luta não acabou ainda, né? De novo, como o Luiz Fernando deixou muito claro, mas foi um evento muito bem sucedido, como mostram os resultados das vacinas, né? E a gente tem uma oportunidade, então, de entender o valor que a colaboração tem nesse sentido. Então, acho que são essas as 2 coisas que eu gostaria de colocar como possibilidades para o futuro. São, na realidade, muito menos antevisões, né? É uma função muito menos de pitonisa e muito mais daquele menino que fica esperando que o Papai Noel traga alguma coisa para ele. Né? E as 2 coisas boas de trazer seriam, sem dúvida, o entendimento dos cientistas que colaboração é melhor do que competição e o entendimento da população em geral de que a ciência é absolutamente fundamental para a nossa sobrevida no planeta. Muito obrigado, professor Luiz Vicente Riso. Darei a palavra agora ao professor Roberto José Bittencourt, que é médico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutor em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, na área de concentração em planejamento e gestão. É professor atualmente da Faculdade de Medicina da Universidade Católica de Brasília. Roberto Bittencourt. Muito bem, professor Isaac, gostaria de agradecer imensamente o convite, abraçá-lo virtualmente, infelizmente, gostaria de
né, dessa situação não está acontecendo, mas, infelizmente, estamos tendo que enfrentar o problema, né? Então, é um abraço virtual, mas é um abraço caloroso. Queria transmitir isso ao professor Isaac Rodman. A minha satisfação de participar desse painel, junto com o professor Luiz Fernando, o professor Riso, né, de São Paulo. Eu acho até que, se a gente tivesse combinado, talvez a gente não abordasse de maneira tão complementar a situação atual, essa provocação do professor Isaac, né, de avaliar a pandemia depois de um ano do ponto de vista de curto prazo e do ponto de vista de médio prazo, né? A avaliação que eu faço, a gente tem debatido isso muito, eu acho que todos nós estamos com um grau de envolvimento intenso, né? Nossa vida está em função disso, mas a avaliação que eu faço no curto prazo é de que nós estamos vivendo uma situação extremamente sufocante, quer dizer, sobre todos os, literalmente falando, e sobre qualquer dimensão que a gente possa avaliar, nós estamos vivendo uma situação extremamente sufocante. Desculpa. E no médio prazo, existem algumas pistas, né, de como sair dessa situação, de como sair dessa tragédia, dessa catástrofe. Uma boa parte de como sair dessa catástrofe foi colocado muito bem pelo professor Luiz Fernando e pelo professor Riso. Eu gostaria de começar, na questão do curto prazo, abordando 3 aspectos que mostram que o nosso curto prazo é sufocante. Nós podemos colocar outros aspectos, foram colocados outros aspectos, mas nós estamos vivendo, o Brasil está vivendo na contramão do mundo, quer dizer, nós estamos hoje vivendo uma situação que não é a situação que a humanidade está vivendo. Nós estamos vivendo uma situação ímpar, tá certo? Completamente paradoxal, e hoje o Brasil é o centro da pandemia, né? Eu convido aí os nossos ouvintes, a todos que puderem, visitar o site da OMS, fazer um acompanhamento pelo dashboard da OMS, e a situação ela é muito bem explicitada lá, né? O Brasil hoje tem a maior mortalidade total é do Brasil, nós estamos com 2.200 casos de morte por dia, e a tendência nossa é de aumentar a mortalidade total. Não há nenhum país que está tendo a quantidade de mortes pela pandemia como o Brasil. Os Estados Unidos, que a gente estava disputando ali, já começou a ter uma queda importante na mortalidade total, em função do programa de vacinação que está em curso nos Estados Unidos, né, um programa bastante ambicioso, pelas condições dos Estados Unidos e tal. Mas o México está com 866 mortes por dia, a Itália 77, o Reino Unido 190, a Federação Russa com 459 mortes por dia. Então, a mortalidade do Brasil, tirando a foto, ela já é uma mortalidade completamente fora do padrão mundial, né? E se analisar a curva de tendência do crescimento dessa mortalidade por dia, todos os países que são avaliados pela Organização Mundial de Saúde estão num processo de queda. E o Brasil é o único que está revelando no gráfico um processo de aumento dessa mortalidade, né? Se não bastasse isso, nós estamos vivendo também uma crise importante do ponto de vista de oferta, de acesso a leite de terapia intensiva, né? Mostrando esse sufoco, literalmente o sufoco. Existe uma avaliação, até houve uma polêmica ontem na televisão, se estamos ou não estamos em colapso na rede de assistência, principalmente em acesso a leite de terapia intensiva, e, de fato, nós estamos no colapso, porque essa avaliação de que nós estamos com 80%, 85%, 90% de ocupação dos leitos, ela é feita em cima de um cálculo que eu acho que não é o cálculo mais preciso, né? Porque se tem um hospital com 10 leitos de terapia intensiva e tem um leito vago, a fila para ocupar esse leito está hoje em torno de 40, 50 por hospital. Quer dizer, na verdade, esse leito que está desocupado é um leito virtual, ele não existe, ele está em disputa, né? Então, o sistema está colapsado, né? Quer dizer, nós nunca vimos uma situação desse tipo, onde se colocou em xeque o próprio SUS, se colocou em xeque a própria atenção hospitalar privada, ela é muito concentrada, e atinge pouco, né, o interior do Brasil, e o interior do Brasil está fervendo, está em polvorosa, né? E o terceiro aspecto do nosso sufoco é o acesso à vacina, né? O ritmo de vacinação nosso é em torno aí de
de 160 mil pessoas por dia, né? É um ritmo muito, muito acanhado. Nós precisamos vacinar aí 70% da população. Nós precisamos ter acesso aí são 180 milhões de brasileiros que precisam ter acesso à vacina numa perspectiva de dose dupla, quer dizer, nós precisamos de ter aí quase 400 milhões de doses de vacina, né? A produção, a capacidade instalada que nós temos de produção de vacina no Brasil, que é pela Fiocruz, que é pelo Butantan, que é pela União Química, que produz a Sputnik V, é uma capacidade de produção que, se tiver no auge, se tiver bem consistida, quer dizer, com um bom estímulo, sem problema nenhum, com capacidade de importar, né, todos os insumos necessários, nós vamos ter uma capacidade de produção de vacina em torno de 300 milhões de doses, mesmo assim, até o final do ano. Esse primeiro semestre nosso vai ser um ritmo muito lento de vacinação, né? E se a gente demorar um ano para vacinar a população brasileira, pelo menos 70%, eu temo de a gente não conseguir controlar a situação, porque foi colocado pelo professor Riso, né, que existe a mutação, quer dizer, como é que é esse balanço entre a nossa velocidade de mutação, a nossa velocidade de vacinação e a mutação que causou praticamente, eu acho que é o responsável pela segunda onda, responsável pela tragédia de Manaus, foi realmente essa questão da variante, né? Então, eu acho que no curto prazo nós estamos realmente no sufoco. No médio prazo, as pistas que nós temos são boas, né? Porque toda a tragédia mundial, se a gente se tentar extrair um pouco de lições da maior tragédia que a humanidade viveu, pelo menos na nossa geração, um pouquinho antes, que foi a Segunda Guerra Mundial, com 55 milhões de mortos, com uma destruição de força produtiva imensa, né? O mundo virou de ponta cabeça, foi uma guerra atômica, né? Mundial, atômica, uma tragédia. A maneira de sair, né, que a humanidade conseguiu se levantar foi através de duas questões. Primeiro, investimento público maciço, Plano Marshall, muito investimento na Europa, na Ásia, tá certo? Onde foi o epicentro da Segunda Guerra Mundial, e o nascimento de grandes sistemas públicos de saúde. O NHS inglês surgiu exatamente da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que a situação é muito semelhante, quer dizer, eu acho que nós estamos vendo grandes investimentos públicos, quer dizer, os Estados Unidos ontem foi aprovado pelo Congresso o plano do presidente Biden, com investimento público da ordem de quase 2 trilhões de dólares, com salário emergencial, com altos investimentos em saúde pública e tal. A zona do euro também chegou a quase $1 trilhão de investimento também, tanto na área social, na área de emprego, na área salarial, quanto também investimentos na saúde pública. No nosso caso, nós vamos precisar fazer isso, não tem como fugir disso, né? O que nós estamos percebendo aí é uma coisa irrisória, quer dizer, é uma esmola que não se sustenta. O ano passado, o auxílio emergencial impediu que o nosso PIB despencasse em 10%. Agora, em 2021 e 2022, nós não estamos vendo nenhuma perspectiva de grandes investimentos públicos. Nós precisamos ter investimento público aqui no Brasil, principalmente para fortalecer o sistema público de saúde. Tem uma dose desse investimento que tem que ir para a criação de emprego. É uma tragédia social, são 15 milhões de desempregados, pessoas que já desistiram de procurar emprego, subemprego. Nós estávamos conversando, inclusive, no início, quer dizer, a fome está agraçando, as pessoas estão entrando em desespero, precisa ter esse investimento social e, por outro lado, precisa investir no sistema público de saúde. O SUS tem que sair diferente do que ele entrou nessa pandemia. Nós temos que fazer um investimento grande no SUS, praticamente, eu diria, estatizar o SUS, né? O SUS está muito privatizado, precisamos avançar muito na criação de um Serviço Nacional de Saúde do SUS, né? Carreira para os profissionais de saúde, contratar imediatamente 30, 40 mil profissionais de saúde para abastecer o SUS de um contingente que está no limite, que está desesperado, né? Precisamos investir na produção de vacina nacional. Nós sempre fomos uma potência no investimento em vacinação e na produção de vacina, que não tenha dependência, e principalmente fazer um grande investimento em vigilância epidemiológica. A vigilância epidemiológica foi a grande ausência desse processo todo. Nós não utilizamos a rede de atenção básica, os agentes comunitários de saúde, agentes de pandemias. Temos mais de 40 mil
unidade básica de saúde, um contingente de mais de 400 mil profissionais de saúde na rede básica, que não fizeram vigilância epidemiológica, não rastrearam os contatos, não isolaram os casos confirmados, tá certo? E a vigilância epidemiológica é o cerne de qualquer enfrentamento de pandemia. Isso não é uma situação nova, não é um ensinamento novo. Isso é, de fato, a única maneira de fazer um enfrentamento combinado com a vacina, combinado com o tratamento clínico, combinado com a assistência hospitalar. Então, eu acho que nós estamos diante desse cenário e acredito que, no curto prazo, está muito difícil, a situação está limítrofe, e no médio prazo, se a gente adotar os ensinamentos que já houveram na humanidade, a gente tem condições de sair dessa situação diferentemente do que nós estamos hoje. Obrigado, professor Roberto Bittencourt. Os nossos 3 palestrantes abordaram várias dimensões, né? Analisando o que foi feito, o que está sendo feito e fazendo os cenários. E eu agradeço, então, a intervenção dos nossos 3 convidados. Passaríamos, então, para uma fase de comentários finais dos nossos convidados. Eu daria, então, a palavra ao professor Luiz Fernando. Vou falar de 2 coisas brevemente. Então, primeiro, aqui fazer eco ao que o professor Riso falou, em um aspecto da ciência que é importante, que é você descobrir droga. Mas tem um aspecto igualmente importante, que é você descobrir aquilo que não funciona. Então, nesse aspecto, quero dar relevância ao que o professor Riso falou e contar que isso é verdade. É tão importante descobrir algo bom como descobrir algo ruim, né? E realmente, a gente está à nossa frente tudo aquilo que não funciona, nos ajuda muito, diminui toxicidade e diminui discursos que vão ser nocivos ao controle da pandemia. Mas depois de dar uma dimensão ruim, eu queria dar aqui uma dimensão boa, inclusive para os próximos meses. Saiu recentemente, se não me engano, foi no JAMA, uma análise de mortalidade por Covid, por extrato, por período de atendimento, por época do atendimento, desde o começo dos primeiros casos, né? Ainda sem avaliar, como o professor Roberto falou, o efeito da vacina. A novidade que a gente tem é que quanto mais tarde, ou seja, mais próximos da data de hoje, casos de Covid foram manuseados, menor foi a mortalidade. Tá? Como não há uma droga modificadora do curso da doença, o que eu acho, a minha opinião, é que o suporte de paciente grave melhorou muito ao longo do conhecimento nosso, ao longo deste ano, de acordo com o conhecimento que a gente tem de manuseio de pacientes graves. Tá? Então, entre outras coisas, a utilização de corticoide, anticoagulação adequada, estratégias de ventilação mecânica e, principalmente, estratégias para postergar a necessidade de ventilação mecânica. Uma coisa que a gente faz diferente do que a gente fazia no começo da epidemia é insistir com pacientes em ventilação por pressão positiva não invasiva, ao invés de intubar diretamente ou colocar em ventilação mecânica rapidamente, que a gente fez no começo, até influenciado pela experiência italiana. Então, hoje, e cada vez mais, a chance de um paciente sobreviver numa unidade de terapia intensiva, é claro, se o cuidado for adequado, né, e o é em muitos lugares do Brasil, a chance de sobrevida é muito grande. Existe o outro lado da história, existe a documentação de sequelas de pacientes graves, sequelas cognitivas, sequelas respiratórias, sequelas gerais, como indisposição, mas isso não é algo específico da Covid-19. Sequelas de pacientes em ventilação mecânica, pacientes graves em terapia intensiva, são conhecidos há muito tempo e não são eventos específicos da Covid-19. Então, posso dizer que não há nada novo. Tudo que você está falando de sequela de Covid no longo prazo para pacientes críticos não é apanágio da Covid-19. Então, para dar uma outra perspectiva para o outro lado, embora eu acho que do ponto de vista terapêutico e controle epidemiológico a nossa situação
pode não ser tão boa, mas posso dizer que, do ponto de vista de cuidado do paciente crítico, a nossa perspectiva vem melhorando e vai melhorar cada vez mais. Obrigado, professor Luiz Fernando. Professor Riso. Eu quero tocar em dois tópicos. De novo, eu vou aproveitar a bola que o Luiz Fernando levantou, né? A despeito dele ser São Paulino e eu corintiano, nós jogamos no mesmo time, né? Eu acho que tem um conhecimento médico que avançou imensamente, e no começo da pandemia, lá atrás, em março, a gente insistia, né, além de mim, várias outras pessoas, que pela falta de conhecimento do vírus, né, pela falta de uma medicação definitiva, o que salvaria vidas e o que continua salvando vidas hoje é o bom cuidado de saúde. Então, o que nós precisamos é de cuidado de saúde de excelência. E isto passa, inevitavelmente, pela formação de pessoal, né? Independente da questão do SUS ou da questão do atendimento em unidades não governamentais, prédio e ventilador são coisas que você consegue fazer. O que você não consegue criar em semanas é um bom profissional de saúde. E, nesse sentido, nós, no Brasil, precisamos reavaliar todo o processo de ensino nas profissões ligadas à saúde. Há um número excessivo de faculdades de medicina. Nós passamos os Estados Unidos com 100 milhões de pessoas a menos, né? Isso precisa ser avaliado imediatamente, mas não é só na área de medicina, né? Inclusive, hoje, a maior parte do cuidado essencial para esses pacientes é feito pela área de enfermagem, pela área de fisioterapia, né, pela área de terapia ocupacional. Então, nós precisamos reavaliar o ensino como um todo, mas o que nos abre os olhos especificamente é o ensino das disciplinas associadas à saúde e importantes para a saúde. Nós precisamos rever o que nós fazemos, rever as instituições que fazem e produzir para o país profissionais com capacidade, profissionais que tenham o conjunto de habilidades necessárias para responder não só à pandemia, mas à saúde normal. Então, como o Luiz Fernando falou, melhoramos muito, melhoramos com esforço de aprendizado momentâneo, mas ficou claro também que estamos aquém na formação de pessoal e isto precisa ser revisto. Esta é a mensagem que eu gostaria de deixar como mensagem final, é o nosso entendimento do que é importante e de quais são as habilidades que são necessárias e o entendimento, obviamente, das instituições que entregam este ensino, de que elas precisam se reformular. Muito obrigado, professor Riso. Professor Bittencourt. Bom, então nós estamos tratando aqui de como chutar uma bola levantada. Eu acho que eu queria aproveitar, então, a bola levantada pelo professor Riso nessa questão da formação de recurso humano e na oferta de profissionais de saúde para um novo sistema público de saúde. Eu acho que essa questão é chave. É importante, inclusive, destacar o papel da atenção hospitalar privada. Eu acho que a atenção hospitalar privada ela foi espetacular, ela conseguiu, inclusive, trabalhar dentro de um altíssimo padrão. Está aí o exemplo dado pelo professor Luiz Fernando dos avanços que nós estamos tendo em relação ao tratamento em situações de terapia intensiva, situações de paciente grave, gravíssimo, e que há uma curva de aprendizado e há uma evolução nítida. Quer dizer, essa notícia que foi dada pelo professor Luiz Fernando é maravilhosa. Quer dizer, nós estamos conseguindo mudar o rumo, o desfecho da Covid-19 a partir de um tratamento mais intenso, né, e da apropriação das drogas, do que precisa ser feito. Então, isso está sendo realizado, e eu debito muito isso em função da rede hospitalar privada, que ela realmente ela muda o padrão, ela eleva o padrão, está mostrando isso na prática, né? O que nós precisamos fazer agora é a parte do setor público. A parte do setor privado está cumprindo o seu papel. O setor público não está cumprindo o seu papel. Nós precisamos interiorizar
a atenção hospitalar, nós precisamos interiorizar o acesso da população brasileira a esses avanços que nós estamos percebendo. Essa interiorização não vai se dar de maneira espontânea, né? Nós precisamos de intensivista no interior, precisamos dar mais consistência às equipes de saúde da família, precisamos aumentar o acesso da população a tudo que nós estamos vendo, estamos percebendo na atenção aos pacientes que estão sofrendo com a Covid-19, né? Dessa maneira, eu acredito que é nesse sentido que eu vejo a estatização do SUS, entre aspas, porque o SUS já é público, mas o SUS não está, de fato, atendendo às necessidades de saúde da população, principalmente a população que só tem o SUS, não tem outra alternativa. Essa população nós precisamos olhar com carinho, né? O Serviço Nacional do SUS, que eu acho que tem que ser criado, é exatamente para estabilizar um novo contingente de profissionais de saúde, colocar a profissão de saúde como carreira de Estado, com salário digno, com plano de carreira, com plano de atualização profissional, de evolução, de desenvolvimento profissional. Isso é decisivo para fazer o SUS cumprir o seu papel, tá certo? O SUS vem desde a sua origem subfinanciado e agora vem desfinanciado. Quer dizer, é um sucateamento. Nós estamos com hospitais públicos no Rio de Janeiro fechados, nós temos enfermaria, são mais de 2.500 leitos nos hospitais federais públicos do Rio de Janeiro fechados por falta de profissional de saúde. Isso em plena capital do Rio de Janeiro. São hospitais belíssimos, com uma belíssima infraestrutura, foram montados e construídos na época de ouro, né, da ação pública de saúde, estão fechados, com enfermaria fechada em plena pandemia, né? Então, esse aspecto é um aspecto fundamental. O outro aspecto é a questão do curto prazo, professor Isaac. Eu acho que nós temos que resolver esse problema do acesso à vacina até julho, até agosto. Eu acho que não dá para esperar até o final do ano para a maior parte da população brasileira, que seja 50%, 60%, consiga se vacinar, senão nós vamos ter uma terceira onda. Vai ter a P1, a P2, a P3, nós vamos ter várias mutações. Nós precisamos realmente forçar, fazer a campanha, né, mobilizar a sociedade para que a gente consiga essas vacinas. É difícil, tem um jogo internacional fortíssimo em torno disso, mas nós temos condição não só, né, de aumentar a produção aqui no Brasil, tanto na União Química, quanto em Farmanguinhos, né, quanto na Fiocruz, quanto no Butantan. Não pode dar nada errado, não pode cair um lápis no chão, nós temos que fazer essa produção funcionar azeitada. E temos que importar, não tem outra solução. Da onde tiver, temos que fazer uma força-tarefa para conseguir importar ainda, para resolver ainda até o final de julho. Essa tem que ser a meta, vacinar 70% da população brasileira até o final de julho, para que a gente consiga realmente resolver definitivamente essa tragédia que a gente está. Muito obrigado, professor Bittencourt. Eu acho que o conteúdo, né, e as observações e essa reflexão feitas pelos nossos convidados são absolutamente pertinentes, né? E nós vamos torcer, né, para que a gente possa colocar a locomotiva da saúde nos trilhos que nos leve a um caminho de superar e aprender, como destacaram os nossos convidados, aprender com essa lição dessa pandemia. Queria, então, antes de encerrar esse painel, agradecer ao professor Luiz Fernando Aranha Camargo, ao professor Luiz Vicente Riso e ao professor Roberto José Bittencourt. Gostaria de dizer que todas as entrevistas e painéis do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube da TV Supre. Gostaria imensamente de agradecer a todos que estiveram conosco e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá.